Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula 10. Vamos tratar do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O acordo foi meramente ortográfico. Quer dizer, não afeta a língua falada, não elimina todas as diferenças ortográficas e pode ser um passo em direção à unificação ortográfica dos países que têm o português como língua oficial. No alfabeto formado por 26 letras, foram adicionadas o K, o W e o Y. Não existe mais o trema, apenas em casos de nomes próprios. Os ditongos abertos EI e OI não são mais acentuados. Exemplos: assembleia, ideia, boia, paranoia, apoio, plateia. A exceção, o acento de ditongo aberto EU. Continua. Exemplos: chapéu, véus e céu. Não se acentua mais a letra U quando procedido de G ou Q e antes de E ou I. Exemplo: enxágue, averigue. Não se acentua mais o I ou U tônico em paroxítonas quando procedido de ditongo. Exemplo: baiuca, cheinho, feiura. O hiato O não é mais acentuado. Exemplo: enjoo, voo, perdoo. O hiato EE não é mais acentuado. Exemplo: leem, vêm, revêm, deem. Não existe mais o acento diferencial em palavras homógrafas. Para, terceira pessoa do singular do verbo parar. Para, preposição. Pela, pelo, do verbo pelar. De, pela, pelo, preposição mais artigo. E pelo, substantivo. Polo, substantivo. De polo, combinação antiga e popular de por e lo. E pera, fruta de pera, preposição arcaica. Exceção: o acento diferencial ainda permanece no verbo poder. Exemplo: pôde, na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Ele não pôde vir ontem. No verbo pôr, para diferenciar da preposição por. Acento agudo, ditongos abertos EI e OI. Não se usa mais acento nos ditongos abertos EI e OI, quando estiverem na penúltima sílaba. Exemplo: heróico, jiboia, assembleia, ideia, paranoico e joia. Observação: só vamos acentuar essas letras quando vierem na última sílaba e o seu som delas estiver aberto. Exemplo: céu, véu, dói, herói, chapéu, beleléu. Rei, dei, comeu. Foi. Som fechado, sem acento. Paroxítonas terminadas em M não levam acento. As oxítonas sim. Exemplos: jovens, provens. Paroxítonas terminadas em ens não levam acento, mas as oxítonas levam. Exemplo: útil, sutil. Paroxítonas terminadas em L têm acento. As oxítonas não possuem acento, pois as consoantes L, o R e o Z deixam a sílaba forte, não sendo necessário acento para reforçar. Exemplos: rapaz, coração, nobel, capataz, pastel. Verbos no infinitivo amar, prover, consumir são oxítonas e não precisam de acento. Atenção! Palavras que terminarem da mesma forma como paroxítonas necessitam de acento. O hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixos ou falsos prefixos terminados em vogal, mas palavra iniciada por R ou S, as quais devem ser dobradas. Exemplos: antessala, autorretrato, antissocial, antirrugas, suprarrenal. Em prefixos terminados por R, permanece o hífen se a palavra seguinte for iniciada pela mesma letra. Exemplo:
hiperrealista, interracional, interregional, interrelação, superresistente. O hífen não é mais utilizado em palavras formadas por prefixos terminados em vogal, mais palavras iniciadas por outra vogal. Exemplos: autoafirmação, autoajuda, autoestrada, semi-aberto, ultra-elevado, intraocular. Essa regra não se encaixa quando a palavra seguinte iniciar com H. Exemplos: anti-herói, extra-humano, anti-higiênico. O hífen é utilizado quando a palavra é formada por um prefixo terminada em vogal, mais a palavra iniciada pela mesma vogal. Exemplo: anti-inflamatório, arqui-inimigo, micro-ondas, micro-ônibus, micro-orgânico. Não é utilizado em compostos que perderam a noção de composição. Exemplos: manda-chuva, paraquedas. O hífen permanece em palavras formadas por ex, vice e soto. Ex-marido, vice-presidente, soto, mestre. E ele permanece em palavras com prefixo circum e pan, mais palavras iniciadas em M ou N. Pan-americano, circunnavigação. Permanece em palavras com prefixos pré, pró e pós, mais palavras que têm significado próprio. Exemplos: pré-natal, pós-graduação. E o hífen permanece em palavras formadas pelas palavras além, aquém, recém e sem. Além-mar, recém-nascido, sem número, são exemplos. Não existe mais em cão de guarda, café com leite, fim de semana, sala de jantar. Exceções: água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará e a queima-roupa. O novo acordo ortográfico visou simplificar as regras ortográficas da língua portuguesa, pensando o prestígio social da língua e a sua difusão no cenário internacional. O acordo no Brasil seguiu os seguintes parâmetros. Em 2009, a vigência ainda não obrigatória. Em 2010 a 2012, a adaptação completa dos livros didáticos às novas regras. E a partir de 2013, a vigência obrigatória em todo o território nacional. O novo acordo ortográfico foi assinado desde 1990 por 8 países que falam a língua portuguesa, inclusive pelo Brasil. No Brasil, a implantação do novo acordo começou em 2008 e o prazo final para adesão foi 31 de dezembro de 2015, conforme o Decreto 7875/2012. Finalizamos a aula 10 e o nosso curso. Esperamos que tenhamos contribuído para o seu aprendizado. Bons estudos!